Fala galera, tudo tranquilo? Vamos para mais uma questãozinha do Rio Grande do Sul 2020, questão boa demais. Para a galera da medicina, o sonho, né galera? Pô, a fisiologia, principalmente aí, ó, quando se fala do excretor, cara, rolam questões muito boas e essa aqui, além de ser muito boa, extremamente específica. Fala até do sistema renina-angiotensina aqui, brabo. Pois é. Então eu vou ampliar. Vocês estão vendo a questão aí inteirinha, só que eu fui aqui, ó, meu irmão, para cada afirmativazinha, eu abri um slide e botei esquemas, imagens para fazer uma correção extremamente detalhada para vocês. Show de bola? Então, galera, não deixem de se inscrever no canal, galera. Muita novidade aí para 2022. Estamos quase na virada do ano, meu irmão. Tô abrindo aqui a champanhe, tomando meu goró e vamos com tudo. Segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Como eu falei, ó, o papo não vai ser aqui não, cara. Pô, como que eu vou fazer essa questão, ampliar o assunto, né, somente nesse slide? Vou pegar aqui e detalhar o máximo possível. Peguei as duas alternativas iniciais, porque elas acabam, né, entrelaçando aí assuntos semelhantes, então vai dar para matar com esse esqueminha aqui. Olha que bacana, gente. O enunciado simples, né, ele pediu para falar, né, botar aí o V de verdadeiro, F de falso, e, meu irmão, as afirmações abaixo aí você classificá-las. Então, sobre a função renal e a manutenção do equilíbrio hídrico nos seres humanos. Pois é. Vamos lá. O que ele disse na primeira? Que o sangue chega no glomérulo para ser filtrado através da arteríola aferente. Pô, essa aqui tá bacaninha, né? Olha só que bonita essa imagem, gente. Essa aqui bonitona. Repare que, meu irmão, ó, tem aqui a nossa queridíssima artéria renal se ramificando, beleza? E seguindo, ok? Para o nosso queridíssimo fígado não, né? Nosso queridíssimo rim, né? Beleza? Tranquilo? E aí, gente, o que acontece? Olha que maneira essa imagem também, ó, que ela dá um destaque muito bom, ó, aqui, ó, para a nossa glândula, né, suprarrenal, né? Tem a outra aqui também, para o outro rim. Olha que maravilha. Isso vai dar um entendimento também a respeito de uma outra alternativa que a gente vai falar. Então, visualizar aqui bem, né? Lembrando que tudo, ó, o sangue que ele chegando nos rins, beleza? Ele vai voltar, ó, já filtrado, bonitão, sem principalmente o excreto nitrogenado que a gente mais destaca no ser humano, que é a ureia, ok? E aí ela sai aqui, ó, pela veia renal, beleza? Tranquilo? Show de bola. Bom, a artéria, galera, ó, a artéria, como se eu estivesse dando um zoom 3D aqui, ó, olha que beleza. Ela se ramifica tanto que ela chega no que chamamos de arteríola aferente. Beleza? Então ela está chegando aqui, bonito, o sangue está lindão. Só que ele vai encontrar esse emaranhado aqui, ó, de vasos sanguíneos. Beleza? E aqui, gente, o sangue com uma alta pressão, ela acaba o quê? Né? Sendo filtrado. Então, ó, ele botou até em amarelinho aqui também o que chamamos de filtração. Para nós do ensino médio, trabalhamos basicamente com dois movimentos de líquido. Esse aqui no glomérulo, em que a gente tem o extravasamento do plasma, né, jogando aí não só água, mas também inúmeras substâncias, como glicose, aminoácidos, sais minerais, né, um bando de coisa aqui, ó. E a gente tem um processo inverso, porque, galera, filtração é papo de 150, 180 litros por dia. É água para chuchu que você perde. E se seguirmos aqui, ó, néfron, né, adentro, o que vai acontecer? A gente acaba, meu irmão, eliminando isso, né, no xixi. A gente excreta isso tudo. Então a gente não pode filtrar e excretar os 180 litros de água, meu irmão. Senão você vai sobrar só a capa. Beleza? Essa é a ideia. Então a gente reabsorve a maior parte desse líquido que foi filtrado. Então no ensino médio a gente trabalha normalmente com filtração e reabsorção. E aí a gente considera aí a reabsorção em torno aí de 100%, porque a gente urina aí por volta de 3 litrinhos por dia. Tranquilo? Dependendo aí do quanto que você vai beber de água ou de outras cositas. Mas enfim, vamos considerar só água neste momento. Só que reparem, ó, que eu botei aqui a filtração,
ok? E a reabsorção, que é o sentido inverso, é o sentido do filtrado para o sangue. Só que existe, ó, um movimento que é pouco falado nos vestibulares, ok? Botei essa imagem, né, porque o Rio Grande do Sul não é a minha especialidade, mas, cara, eu vi aí que é uma questão muito específica, então eu resolvi colocar aqui também. Então, o movimento que a gente chama de secreção é um movimento, tá, de solutos que saem do sangue direto, ok? Direto para o tubo, tá? Os túbulos renais, beleza? Isso não é muito comum, mas a própria ureia, por exemplo, ela é secretada em algumas partes do néfron. Show de bola? Então, galera, para o nosso entendimento inicial, para a gente matar aqui as questõezinhas, tá? A gente tem que pensar na artéria, né, renal, se ramificando ao máximo, chegando aqui no que chamamos de arteríolas aferentes, ok? A alta pressão do sangue aqui determina a filtração. Show? Então, na primeira alternativa aqui, ó, o sangue chega no glomérulo para ser filtrado através da arteríola aferente. Very good. Então, essa aqui tá V de Vitim, de veia véia. Ok? Agora, a segunda, o cara mandou o seguinte, ó, que a taxa de filtração glomerular é mantida por um mecanismo autorregulatório, aí tá bacana, que contrai as arteríolas aferentes quando a pressão sanguínea diminui. Então, o que ele está querendo dizer, galera, que a taxa de filtração, ela, numa razoável tendência, é se manter constante. Então, o sangue está ali passando sempre, beleza, né? Tá filtrando, pô, bacana e tudo mais. Só que, gente, no nosso dia a dia temos aí alguns fatores que, né, podem estar determinando variações, principalmente na nossa pressão. Se você faz atividade física, se você não faz, alimentação, ok? Consumo de água, enfim, inúmeras situações podem estar relacionando. E aí, galera, essa parte aqui, para mim, ela já fura, tá, a ideia de ensino médio, beleza? Isso aqui muita gente vai pegar aí nos primeiros períodos da medicina quando for estudar a fisiologia dos rins, beleza? Então, eu acho que ela já dá um salto aí. Mas enfim, então a ideia aqui, gente, ela na verdade é o inverso que foi colocado. Por quê? Né? Se o sangue ele chega com uma alta pressão, cara, você tem que ter uma forma de segurar, né, o excesso, senão você filtra demais. Então, normalmente, quando rola, né, uma alta pressão, beleza? A parede, né, no caso das arteríolas, ok? Ela vai se contrair para evitar essa saída em excesso de líquido, beleza? E quando a pressão sanguínea diminui, ok? As arteríolas, as paredes, elas se expandem, ok? Exatamente no sentido de fazer a manutenção da filtragem, para que aquele sangue que está passando ali com uma baixa pressão, ele continue, tá, sendo filtrado. Então, é o inverso do que está aqui, beleza? Então, ele botou aqui ó, que o mecanismo autorregulatório que contrai as arteríolas aferentes quando a pressão do sangue, na verdade, aumenta. Show? Então, essa aqui ficou falso. Maravilha? Como eu estou fazendo análise de provas aí, né, do Brasil afora, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o UERJ, prova discursiva, isso nunca caiu, não chegou nem perto. Eu não me lembro da própria FUVEST, tá? Uma prova que eu também já tenho uma relação um pouco aí mais íntima, não é minha especialidade, mas eu conheço bem as questões da FUVEST, tá? Também não me lembro desse papo, beleza? Então isso faz com que a questão ela seja de fato extremamente específica. Maravilha? Tranquilo? Eu já vi até questão da FUVEST falando de secreção, mas ele dando isso num esquema desenhadinho, então ficou molinho, você não precisava saber de muita coisa a respeito da secreção. Maravilha? Tranquilo? Então, primeira verdadeiro, segunda falso, grava aí para a gente acertar, né? Para não responder errado na alternativa. E olha o que ele me manda na terceira, galera. A reabsorção de sódio nos rins é controlada pelos hormônios aldosterona e angiotensina. Beleza? Angiotensina, para muitos vestibulares, cara, também foge totalmente à ideia do ensino médio, tá? Então, o sistema renina-angiotensina, eu botei um esqueminha aqui, ó, quem não conhece ainda, apareça lá no meu Instagram também, galera, ó, o @QBioVestibular.
tem vários esqueminhas aí ao longo do ano, sempre bota algumas coisinhas lá, beleza? Então apareçam lá também, tem muita novidade e lá às vezes também fica até às vezes mais fácil tirar dúvidas, se quiserem mandar um áudio e tudo mais, a gente troca a figurinha, beleza? E aí, gente, eu coloquei aqui, ó, como uma das principais causas aqui, ó, para toda ativação desse mecanismo, ok, a queda da pressão arterial. Show? Então vocês vão ver que todo movimento que o sistema renina-angiotensina faz é no sentido de aumentar a pressão. Por quê? Vamos lá, diminuiu a pressão, ó, repare que o rim ele está, né, liberando renina, enquanto lá no fígado, ó, foi produzido o que chamamos de angiotensinogênio, beleza? Esse cara que é ativado exatamente pela renina, ok? Aqui entra mecanismos que eu acho que fogem muito à ideia, ó, de ativação, ok? Da angiotensina 1 e angiotensina 2. Isso aí eu acho que já, né, fere um pouquinho a ideia aí também do ensino médio. Mas a angiotensina, olha, o termo anjo, né? Quem já foi no angiologista, né? Vê aí, né? Tá às vezes com uma varize, alguma coisa. E tensina já diz o nome, né? Tensão. Então a gente já está pensando, ó, em vasoconstricção, beleza? E quando você vai diminuindo, né, o interior, o volume dos vasos, a tendência é que aumente a pressão. Ó. Então aqui, ó, de imediato, a gente já tem o aumento da pressão. Só que repare que a angiotensina também ela dá um... Ó, olha quem eu estou comentando aqui, que a gente comentou o chapéuzinho aqui do nosso queridíssimo rim, ok? Que é a ativação da suprarrenal para, meu irmão, aumentar a liberação da aldosterona, ok? E aí a gente pode atrelar todo esse mecanismo, sim, a uma maior reabsorção de sódio, né? Que acaba sendo o sal mineral mais comentado aqui na nossa vida também do vestibular. Show de bola? E aí a aldosterona, ela estimula a reabsorção de sódio, e aí naturalmente, se você aumenta a pressão osmótica da célula do epitélio, você puxa mais água por osmose. Maravilha? E aí, mais líquido sendo reabsorvido, um maior volume de água no interior dos vasos, eu estou considerando o aumento da pressão. Show? E aí, galera, botei aqui também, né, mais uma curiosidade, mas repare que, meu irmão, ao mesmo tempo que você aumenta a pressão, tem que ter alguém que fala, filho, segura as pontas aí, ó, senta aí esse bumbum, filhão, e fica calmo, né, que é quem estimula a diminuição da pressão arterial. Você não pode ter um aumento, né, infinito da pressão arterial, certo? E aí você pensa lá no coração, lembra que o sangue, ele chega aqui, ó, lembra? Pelas cavas, no átrio direito, e aí a gente caracteriza, né, a liberação, ó, do famoso peptídeo natriurético atrial, porque exatamente em relação aos átrios, ok? E esse cara é quem dá uma segurada na onda, ok? E freia o aumento da pressão. Show? Né? Chega um volume muito grande de sangue no átrio direito, o cara fala, ó, calma aí, segura ali as pontas. Show? Então vamos lá. A reabsorção de sódio nos rins é controlada pelos hormônios aldosterona e angiotensina? Sim, tá certo, né? Então a gente viu todo o mecanismo aí de ativação da angiotensina, estimula aí a liberação da aldosterona, aumenta a reabsorção de sódio. Então o esqueminha, como eu falei, ó, aparece lá no Instagram que tem muita coisa bacana para vocês. Lindão? Então calma aí que deu verdadeiro, deu falso, deu verdadeiro. Essa última agora, ó, o hormônio antidiurético, ADH, é liberado pelas glândulas suprarrenais. Lambuzou. Aqui já lambuzou. Lembra que o ADH, galera, a gente tem que ter um cuidado, porque tem, né, uma pegadinha clássica aqui, né? A produção, lembra que é o hipotálamo, centro da sede e da fome, ok? Tranquilo? Então é ele que produz, tá? Quem secreta, ok? Quem libera essa porcaria é a nossa queridíssima neurohipófise, ok? Então produção no hipotálamo, secreção, liberação lá na neurohipófise. Lembra que neurohipófise, né, é a parte que não produz hormônio, acumula o que vem do hipotálamo, exatamente o ADH e a ocitocina. Show? E aumenta a permeabilidade de água na membrana das células dos glomérulos. Aqui ele lambuzou legal, né?
Lembra que fazendo aqui de maneira bem esdrúxula, ó, né, a gente tem aqui a cápsula, né, de Bowman, né, o glomérulo aqui, né, cápsula renal, agora chamada, beleza. Aí a gente tem túbulo contorcido proximal, a gente tem alça de Henle e túbulo contorcido distal e duto coletor, ok? Então, o ADH, ele atua basicamente aqui, ó, no túbulo contorcido distal e no duto coletor, beleza? Normalmente em prova de ensino médio se refere mais ao duto coletor, maravilha? E o bacana do ADH, ó, a vasopressina, que tem esse nome também, já faz uma referência a uma das funções, né? Vasopressina, né? Pressão dos vasos, ok? Ele vem, ó, pelo sangue, é detectado pelos receptores, então, ó, fica bem ligadão, ó, cara, porque a gente tem uma diabetes aqui clássica, que é a diabetes insípidos, ok? Que pode estar relacionado à ausência desse cara, que a gente chama de diabetes insípidos central, ok? O cara não produz o ADH normalmente, tá? E existe a diabetes insípidos, né? Que a gente tem aqui, ó, um probleminha exatamente, ó, no receptor. Aí a gente chama de nefrogênica, beleza? E aí esse cara, ele não tem esse receptor aqui bacana para identificar. Então o cara tem o ADH, mas ele não tem o receptor funcionando muito bem. Maravilha? Isso já foi questão da UERJ, questãozinha muito boa, inclusive, tá? Para vocês darem uma lida sobre diabetes insípidos. Beleza? Tem esse videozinho aqui também, ó, bem bacana sobre diabetes. Maravilha? Pronto. Seguindo aqui, ó, a gente relaciona principalmente, ó, a migração das aquaporinas. Aqui, ó, isso aqui é a luz, né, do duto coletor, ok? Aqui é o epitélio, beleza? E aí você aumentando o número de aquaporinas, isso aqui também é questão de prova, tá? Caracterizando quadros de desidratação. O cara tá vomitando muito, tá com diarreia, tá? Pode ter certeza que ele vai estar com uma quantidade de aquaporina maior na superfície para reabsorver mais água, já que esse cara está desidratando, beleza? Então, um classicão dos vestibulares, a gente tem que se ligar. Então essa aqui errou demais, né? Essa parte aqui está bem errada, então tá falso, beleza? Então a DH é importantíssimo, cai demais no vestibular, cai inclusive no Enem, cai tudo quanto é canto. Lindo, galera? Pô, então acho que é isso, né? A gente falou bastante, tem muito mais coisa, né? Mas era para ser uma revisão de 5 minutos, foi de 98, mas tá bom, essa é a ideia, galera. Ampliar, a gente amplia muito, beleza? Revisa conteúdo pra caramba, com certeza absoluta, né? Foi uma boa revisão do sistema escritor, aprofundamento do conteúdo. É claro que eu não posso, né, fazer com tanta amorosidade aqui, senão o vídeo fica absurdamente longo. Então, para matar, galera, ó, a sequência correta de preenchimento dos parênteses, né, de cima para baixo, ficou, ó, V, F, V, F, B de Birigui. Show de bola, galera? Então é isso. Espero que tenham curtido. Até a próxima.